Checkout Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas. Checkout Podcast, com William Caetano e convidados. Sexta-feira, 30 de abril, a última sexta-feira de abril, e mais uma vez aqui no Checkout Podcast. Os principais fatos da semana, desvendando as fake news e sempre um bom bate-papo com um convidado que é especialista no assunto. E hoje, inclusive, estou com uma convidada aqui que é uma convidada extremamente experiente no assunto, conhece do assunto, expertise, além de tudo, professora, né, comigo, que é a Mayra Landim, contadora e delegada do CRC. Que alegria estar com você aqui, Mayra. Prazer é todo meu, William. Que legal, feliz. Que legal. Muito bom a sua presença e mandar um abraço aí para o pessoal que já está nos vendo aí pelas redes sociais e que fica registrado lá também nas plataformas do podcast, aí Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Então assim, Mayra, muito bom mesmo estar com você aqui para justamente conversar de um tema bem bacana que nós vamos discorrer já aí. As pessoas não gostam muito, não. É, exatamente. Mas vamos lá, Mayra. Então, começando aqui, o que aconteceu na semana aí, de fato, né? O que te chamou a atenção, Mayra? Bom, essa semana tivemos duas medidas provisórias aí que estavam muita gente aguardando, né? A MP 1045 e a MP 1046, que trouxeram ali algumas medidas para a manutenção do emprego e renda, né, William? Olha só, então, e o que tem mais de detalhe nessas medidas provisórias aí, Então, o ano passado, com o início da pandemia, nós tivemos, foi dia 1º de abril, inclusive, dia da mentira. Dia da mentira aí. Foi quando foi publicado, a gente até brincava, né? Tinha as lives dos artistas, saía uma medida provisória. Tinha outra live, normalmente era no sábado à noite, né? E tivemos a MP 927 a 936, que falavam sobre redução, suspensão, teletrabalho, antecipação de férias, né? E elas foram até encerrar o período de calamidade, que nós tínhamos o decreto número 6, que era até 31 de dezembro. E daí, esse ano todo, os empregadores ficaram naquela. Não posso antecipar férias, não posso suspender contrato, não posso reduzir jornada, porque nós não estávamos com nenhuma medida provisória. Ou seja, cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas. E daí agora, saiu dia 27, foi publicado no Diário Oficial dia 28, quando já passou a vigorar, as duas medidas provisórias. Só que elas vieram meio que um Ctrl-C, Ctrl-V da 927 e 936, com algumas falhas. Inclusive, a medida provisória, ela fala que ela vai vigorar por 120 dias e que os contratos poderão ser suspensos ou reduzidos por até 120 dias. No entanto, tem que avisar os empregados com 2 dias de antecedência. Aí você faz o cálculo, a conta não bate, fala, pera lá, então não tem como eu fazer uma suspensão de 120, tem que ser 118. Então, várias coisinhas, porém já está em vigor, muitos, ao menos lá no escritório, muitos clientes já aderiram, né, por conta do período que a gente está vivendo aí, para não ter que demitir os empregados, eles optaram agora por suspender novamente. Entendi. Né? Muito legal. Mas só tem que tomar um pouco de cuidado ali por conta da estabilidade que gera para os empregados. Então, ou seja, procurar um bom profissional que dê respaldo com as medidas provisórias. Lembrando que medida provisória, gente, ela tem datas aí de validade. Inclusive, se não passar no Congresso Nacional, ela perde a validade. Foi o que aconteceu com a do ano passado. Uma virou uma lei, a outra caducou, né? Então, agora estamos aí 120 dias com a possibilidade disso, né? Exatamente. Um respiro. Vamos então para a segunda notícia aqui que chamou minha atenção, né? Que aí também nós vamos ter algo que também é discutido no estado do Paraná, e eu também gosto de discutir muito isso. A Mayra brinca sempre comigo sobre esse assunto aqui, que eu sou do pedágio aqui, contra o pedágio, né? E aqui, justamente essa semana, o deputado Tercílio Turini trouxe essa notícia na Assembleia Legislativa do Paraná, onde estava lá bem guardadinho, agora atualizado nessa semana, no site da NTT, do Ministério da Infraestrutura, sobre os novos contratos de pedágio que ficam para março de 2022. Só para entender, Mayra, e o pessoal que está lá acompanhando pelas redes sociais, olha só,
vence o contrato no dia 27 de novembro aqui do estado do Paraná. E a partir do dia 28 de novembro, está previsto para ser repassado ao governo federal. Porém, as PRs que vão ser acopladas estarão juntas aí nesse contrato de concessão, no novo contrato de concessão, não tem ainda autorização do governo do estado do Paraná porque não passou na Assembleia Legislativa. E sabe o que aconteceu? Tiveram que prorrogar agora esse prazo para março e agora fica a incógnita. Quem assumirá o pedágio do estado do Paraná? E aí, professor William, quem assumirá? Então, espero que isso não vire demagogia e principalmente que o nosso povo saia ganhando. Com certeza. Uma outra matéria, então, que chamou muito atenção também, que esse é da produção, tá? Esse é da conta da produção aqui, viu, Mayra? Acho que se eu olhar, ficou parecido. Cara. Ficou parecido. É esse meme, né? Que foi vendido por 2,6 milhões de reais. Poxa. Né? Esse meme aqui, colocaram aí, né? Na menina, muita gente viu esse meme ao longo do tempo, mas... E que, inclusive, foi uma foto espontânea. O pai tinha acabado de comprar a máquina fotográfica e teve um incêndio lá nos Estados Unidos, lá na localidade, e correu com a filha para tirar ali a foto, ali, né? E estrear a câmera desse caso fatídico. E esse olharzinho aí rendeu para ela dessa vários foto, memes, assim. Vários memes de várias coisas que aconteceram. Muita gente compartilhou da menininha em pleno incêndio, né? Sim. E aí, agora... Meu vizinho ouve som alto, agora não ouve mais. Exatamente. Meu cliente tá perguntando o processo final de semana, não pergunta? Então, olha só, prestem bem atenção. Um meme, através aí de moedas virtuais, olha até só. inclusive, você pode ganhar muito dinheiro através de uma foto dessa. Internet, né, William? É a internet. Hoje é o mundo, né? Exatamente. Bem-vindo a esse mundo digital, né, gente? Inclusive nós aqui. Estamos nos adaptando, no Checkout né? Podcast. Você viu só? Exatamente, exatamente. Então, vamos lá agora para a parte agora que é o nosso segundo bloco, que é das fake news. Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade, desvendando as fake news. Então, Mayra, olha só. Trouxe aqui uma fake news, né, também que a gente precisa ficar atento com várias coisas que acontecem. E esse é um dos objetivos aqui do Checkout Podcast. Né? O nome, inclusive, Checkout, é para isso. Para checar, verificar os fatos da semana, as fake news e ter esse bom papo agradável com um profissional, um especialista, um amigo e assim por diante. E essa questão da fake news é bem interessante, né? Porque... às vezes a gente tá passando ali nossa rede social ou mesmo notícia, porque as fake news aparecem inclusive em sites sérios. Sim, exatamente. Né? A gente vai lá e acredita. E muitas coisas não são, né? E às vezes a gente aparentemente é um site com credibilidade, mas não é. Às vezes é só uma letrinha a mais, ao menos que nem nós percebemos que é um fake news. Então vamos lá para a primeira fake news que chamou a nossa atenção aqui. Então é revelada a pauta da Rede Globo por apresentador demitido. Isso aqui rolou aos montes nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp e assim por diante. Então teve lá, utilizar 80% do tempo dos jornais e noticiários somente com a temática do Covid, proibido mencionar outros tipos de doenças e mortes, somente aquelas provocadas pela Covid, e assim sucessivamente. Várias coisas que o povo deve ter visto aí por aí rodando essa pauta da Rede Globo. Onde que começa já o erro? Começa na própria foto da pauta. Aquele símbolo da Rede Globo, ele já é ultrapassado, bem antigo. Foi modificado em 2008, em 2014 teve outra modificação e em 2020 também teve outra modificação ali na logo da Globo. E às vezes no dia a dia a gente passa despercebido e não nota, né? Exatamente. Então, por isso que é importante verificar, checar todas as coisas, fazer um check-out em todas as informações que você recebe aí. Temos também uma outra questão que é importantíssima e que também o movimento antivacina tem tomado conta do nosso país aqui, e isso que nós temos um histórico, né, Mayra, de vacinação e tudo mais. Porém, o que acontece? Veio aqui também, me apareceu em vários grupos que estou participando e assim por diante,
desse movimento aqui, dizendo o seguinte: você sabe o que há em uma vacina? O pessoal aqui nesse encarte está dizendo lá, tem alumínio, borracha látex, óleo de amendoim, soja, células humanas e de animais, né? E várias coisas aqui que estão constando que tem na vacina. Mas na realidade, e aí vem com a pergunta ainda, isso parece saudável para você? E aí eu fui verificar. Na realidade não há nada disso. Perguntei para vários médicos, para algumas pessoas que entendem de vacina, e não há nada disso. Na realidade, o que tem é um vírus. Tem até outro tipo de vacina, mas basicamente, né, aqui nós estamos tomando, inclusive, da questão da Covid e tudo mais, e de outras vacinações que nós já tomamos, não tem nada disso, gente. Então, é mentira, é outra fake news para mentir para você e criar sensacionalismo. Sim. Uma terceira, Mayra, que essa você também viu. Esse eu vi também. Né? Foi muito divulgado. No Instagram, toda hora, né? No Facebook, né? A tiazinha compadecendo, falou, olha que bênção de Deus, como é que são as coisas, né? Usaram até o nome de Deus aí, coitado, em vão, né? Pois é. Você vê, então o motoboy tem a moto apreendida e doa lanche à criança que catava lixo. Então esse vídeo aqui também viralizou. Até não vou mostrar aqui, porque ele é um pouquinho longo, dá quase 6 minutos, Mayra. Mas é o seguinte, esse vírus aqui, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Na realidade, foi criado justamente para criar essa comoção e dar grande fluxo de compartilhamento num determinado site. Isso foi feito por uma agência de propaganda e marketing lá no Equador, nem é no Brasil, esse vídeo, e agora tá aí. Foi desvendado esse fake news. Eu fiz uma pesquisa por vários sites, várias questões aí que trabalham com fake news, e tá aí. Mais uma mentira que na realidade é uma montagem. Só com o objetivo de viralizar para ter o retorno financeiro. Exatamente. Muita gente acha que é o seguinte, porque qual que é o objetivo da fake news? O cara não tá ganhando nada quando faz uma fake news ou um vídeo desse aqui. Mas tem muito, na realidade, a questão de ser monetizado em sites e assim por diante. Então, tá aqui mais outro fato, outro vídeo aqui desvendado pelo nosso Checkout Podcast. É interessante que a gente assiste e não vai atrás pra ver se é verdade ou não, né? Eu mesma não tinha ido. Passou ali, eu olhei e falei, olha, que interessante. E fica ali a comoção, né? Agora então, Mayra, vamos lá para o tema da semana com o convidado no Checkout Podcast. Mayra, então agora nós vamos falar diretamente com você, nós já estamos na realidade, mas agora falando sobre esse tema da semana aqui do Checkout Podcast. Você que é contadora, delegada do CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade aqui do Paraná, também atua na docência, na área contábil e outras áreas, também tem outras formações, tem especializações, tem mestrado e é doutoranda, está cursando o doutorado. Então, assim, tem muito gabarito para falar com a gente aqui, pessoal. E o tema que ela vai trabalhar com a gente aqui, que vai conversar com a gente, é justamente isso, descomplicar o imposto de renda. Ou assunto danado isso aí, hein, Mayra? Pois é, né? E hoje era para ser o último dia do imposto de renda. Era para estar todos os contadores saindo, tomando a cervejinha. Aquele último dia da entrega, o respiro, né? Que até às 8 horas da noite fala, ufa! Tá finalizado agora isso, né? Só que não. Só que não, né? Só que não. Então vamos lá. Por que o imposto de renda? Da onde surgiu? E principalmente, por que esse apelido de leão? De leão, né? Que interessante. Na verdade, no Brasil, a questão do imposto de renda é muito antiga, né? No mundo, muito mais, mas no Brasil, as primeiras tentativas de implementação foi lá por volta de 1840, 1843. Veja então, só, Dom né? Pedro I. Muitos anos. Já muito antigo. Logo ali, né? Logo ali. No entanto, a primeira tentativa que logrou êxito foi em 1920, 1922, mais ou menos, tá? Foi quando foi implementado, instituído o imposto de renda no Brasil. Aí veio o apelido leão. Por que o leão? Até trouxe uma frase aqui que é o seguinte, ó, significado. É um animal justo, leal e forte, porque ele não ataca sem avisar, é manso, mas não bobo.
Olha só. Então, o que o governo buscava ao criar essa logomarca, né, do leão, que é prestar contas ao leão? Então, desde sempre, o que nós temos ali é a imagem do leão, às vezes tristes. Eles vão alterando a imagem do leão, mas é sempre o leão. É que o governo não seria condescendente com a sonegação de impostos. Entendi. E eu trouxe essa frase aqui do significado, porque hoje em dia é o que a gente mais vê, né? Nós, enquanto contadores, estamos vendo, e é uma frase que nós utilizamos muito dentro do escritório: o cerco está fechando. Né? Antigamente Cada vez mais, né? Cada vez mais. Antigamente a gente precisava de uma fiscalização para que algo acontecesse ali, para que, por exemplo, caísse numa malha fina, alguma coisa. Hoje não. Até esse ano foi até uma implementação, uma novidade no imposto de renda. A declaração ela veio pré-preenchida. Praticamente já, então. Ou seja, a Receita ela tem as informações. Ela só quer que nós confirmemos as informações. Né? Então, banco, movimentação de imóveis junto aos cartórios. Os cartórios já fazem a comunicação, as instituições financeiras já fazem a comunicação. Então, fica tudo ali. Então, o que essa frase diz? Acho que hoje é onde mais vem a calhar, né? Não ataca sem avisar. Ele é manso, mas ele não é bobo. Então, fica esperto. Faça de um jeito correto, declare suas receitas, né, as suas movimentações de uma forma correta, que você não vai ter problema com o leão. Olha só, então vamos evitar de cair no leão, gente, porque daí a mordida é grande, viu? E ao contrário do que muitos dizem, contador não trabalha para o governo e contador não gosta que o cliente pague imposto, mas é só uma questão de planejamento, né? Hoje em dia a gente escuta muito planejamento previdenciário, até mesmo planejamento trabalhista dentro das empresas. O tributário, pessoa física também, a gente precisa planejar. Às vezes a gente teve muitos problemas há uns 3 anos atrás, venda de recibo de médico, dentista. Acontecia isso para bater no imposto de renda de outros. Aqueles que emitiam um recibo, às vezes não declaravam a receita no imposto de renda dele. Mas o outro que pagou, declarava. Então, caía na malha fina. E, ou seja, hoje tem sistema, tem inteligência artificial para se fazer isso hoje e cruzar dados. E cruza, e é muito rápido. E quais são os prazos para fazer a declaração do imposto de renda? Então, era até dia 30 de abril, foi prorrogada até o dia 31 de maio, mas tem um projeto de lei para ir até 31 de julho. Que já passou na Câmara e no Senado e agora depende de sanção presidencial, né? Sanção presidencial. Não sei até que ponto que é bom isso, né? Até porque, assim, em que pese tenha sido postergado até 31 de maio, as restituições não foram. Então, quem fez primeiro já vai começar a receber, inclusive, antes de findar o prazo da entrega final do imposto de renda, né? E quanto mais a gente demora, pior é. E às vezes a gente tem costume de deixar para a última hora também, né? Isso é brasileiro, né? Jeitinho nosso aí, temos que mudar isso. Não adianta, coitados contadores. É bem isso. E a pessoa que não fez o imposto de renda, não declarou, quais são as consequências? Então, nós temos as pessoas que são obrigadas a declarar. Se não declarar, tem que fazer a declaração posteriormente, e daí tem uma multa. Essa multa é de, no mínimo, R$ 165 e, no máximo, 20% da tributação dela. Ah, entendi. Tá? Sem contar, às vezes, outros prejuízos que a pessoa tem, né? Acontece muitas vezes a pessoa precisa de um financiamento bancário, empréstimo, e ela precisa de uma declaração de imposto de renda, ela não tem. E às vezes era obrigatório, não fez, aí quando vai fazer, vai pagar a multa, tudo. Então, ou seja, quem deve declarar imposto de renda, então? Tá. Até trouxe aqui, porque são várias pessoas, né? E é taxativo, né? A gente tem ali na lei, então, alguns não, né? Todos os pontos, as pessoas que são obrigatórias. Primeiro, quem recebeu o rendimento tributário acima de R$ 28.559,70, tá? Então, todo mundo que recebeu isso vai precisar declarar. O que acontece é o seguinte, a tabela do imposto de renda, ela não está sendo reajustada há muito tempo. Não tem a tabela progressiva, pelo menos pelo índice de inflação. Não. Gente. Isso é uma brincadeira. Os salários estão aumentando todos os anos, mas a tabela mantém estática há
acho que quase 10 anos, 8, 10 anos, por aí. Então, conforme vem passando os anos, mais gente está sendo obrigada a declarar, porque está subindo. Então, se a gente pegar 28 mil e dividir por 12 meses, né? Tá muito parada essa tabela e aí prejudicando muita gente. Eu sei que muita tem um gente. projeto, inclusive do deputado federal Rubens Bueno, que é para fazer essa correção e já está há muito tempo lá no Congresso sendo E discutido. não passa. Porém, há um vício daí de iniciativa, a alegação sempre do executivo é isso. Que há um vício e tem que partir o projeto de iniciativa do executivo e não pode ser do legislativo para o executivo. Enquanto isso, nós aqui pagando, literalmente sendo mordidos pelo leão. Sendo mordido. Ele não está manso nesse ponto. Não está manso nesse ponto. A outra pessoa é quem recebeu rendimento isento ou não tributável ou tributável exclusivamente na fonte acima de 40 mil no ano, tá? Quando a gente fala de declaração e obrigatoriedade, a gente fala anual, porque o que acontece? O imposto de renda, ele tem o fato gerador daquele momento. Então, por exemplo, o salário é aquele mês, a compra e venda de imóvel é quando ocorreu a transação. A declaração, ela é declaração de ajuste, ela não é declaração de imposto de renda. Né? Você não está declarando o imposto, está declarando um ajuste anual de imposto de renda. Por isso que muita gente fala assim, nossa, mas eu paguei... muitos aposentados acontecem isso. Eu paguei imposto de renda retido na fonte o ano inteiro. E agora eu ainda tenho que pagar? Porque o que acontece? Você faz como se fosse uma antecipação mensal do imposto. Aí chega agora na declaração, soma-se tudo, tributa na alíquota do valor total, ou seja, a alíquota sobe, e deduz o que já foi pago. Aí sobra uma diferença. É isso que acontece. É aí que o trem pega. O leão pega, de fato. Né? Depois nós temos também quem teve rendimentos da atividade rural acima de R$ 142.798,50, tá? Quem teve transação de bens ou direitos acima de 300 mil até 31 de dezembro. Quem operou na Bolsa de Valores. Olha só, você que tem ações... Ações, independente de valores, nós precisamos fazer a declaração, tá? Quem é residente no Brasil e passou... Quer dizer, quem passou para a condição de residente no Brasil durante o ano também tem que efetuar a declaração de imposto de renda, tá? Uma novidade que veio agora este ano... são aquelas pessoas que receberam o benefício emergencial e tiveram uma tributação não de 28 mil no ano, mas de 22. Entendi. Então não entra naquela tabela de 28 De 28, mil, mas se então recebeu 22 e mais o auxílio emergencial, aí precisa. Não é o benefício emergencial em decorrência do salário. É aquele auxílio de R$600, sabe? Entendi. E outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado aqui, que aconteceu muito, por quê? Às vezes o marido declara e a esposa não, porque às vezes a esposa não tem renda. Ou vice-versa, né? Então, vamos falar ao contrário. A esposa declara porque ela tem renda e às vezes o marido não. E um deles recebeu o auxílio emergencial. Só que o requisito do auxílio emergencial eram aqueles, ter a baixa renda, não ter, né? Ser desempregado, enfim. E aonde está batendo esse ano? Porque da hora que comunica o dependente, já aparece que ele não tinha o direito de receber o auxílio emergencial por conta da renda familiar. Certo. Automaticamente já emite o DARF para devolução do benefício. Olha só, isso já é automático no... Já é automático. Então, o que tem que tomar cuidado? Muita gente, às vezes, é costume fazer a declaração junto. Mesmo que, às vezes, a mulher não precise fazer porque não tem renda. Então, se ela recebeu o auxílio emergencial e for fazer junto, ela vai acabar tendo que devolver. Ou seja, não tem jeitinho para isso. Não tem viu, jeitinho, pessoal? é automático. Bateu ali, o próprio sistema já emite ali para devolução do valor. Se bem que eu ia falar do enquadramento, vai que nesse período alguém casou naquele período e de repente ela era mãe, solteira, recebia, também tem problemas com isso. Tem que tomar cuidado, tem que analisar. Então, quando a gente faz uma declaração, por isso que a gente fala assim, nunca faça sozinho, né? Busca um profissional, às vezes não precisa ser contador, porque não é ato exclusivo da atividade do profissional da contabilidade, mas uma pessoa que faça, de fato, imposto de renda, entenda
domine o programa mesmo, né? Porque é um sistema, na realidade. É um sistema, e você tem que saber onde você cadastra aquele rendimento, porque dependendo, às vezes, acontece muito de chegar no escritório imposto de renda, mas eu declarei, está aqui. Ok, mas está no campo errado. Isso gera todo um conflito, E né? pode gerar multa. E pode gerar multa, e às vezes você paga impostos que não são devidos, né? E essa questão do auxílio emergencial, muita gente, porque qual que era o requisito? Você não ter renda. Às vezes a mulher não tinha, ela ia lá e recebia. Só que a hora que junta com a renda do marido, ela não tinha o direito. Entendi. Aí tem que devolver. Ou então não colocá-la como dependente. Então prestem bem atenção nesse ponto. Se você recebeu o auxílio emergencial, tome muito cuidado com a sua declaração do imposto de renda. Mayra, tem mais alguém que tem que fazer as declarações aí do imposto de renda? Falei todos que estavam ali na nossa... Quem é autônomo, profissional liberal, como é seu caso, né? Contador, advogado, médico, dentista. Isso. Precisa também, porque o que acontece? Muitos podem receber como? Às vezes, através de recibos, né? Por exemplo, vamos pegar advogado, tá? O advogado, ele tem os honorários sucumbenciais, que às vezes vem direto de um alvará, de um RPV, de um precatório. Tem os honorários que às vezes vêm destacados, que também são recebidos em alvará, precatório, RPV. Tem os honorários contratuais, que entre particulares. Aí, o que acontece? O advogado fala assim, eu não vou declarar os particulares porque ninguém vai ficar sabendo. Só que ele tem o contrato, o cliente dele tem outro contrato. Ele recebeu, deu um recibo, o cliente também. Muito acontece do cliente declarar. Olha só. O cliente não vai ter benefício nenhum na declaração dele, porque não é fato de dedução de imposto de renda. Mas se o cliente declarar e o advogado não, dá problema. E detalhe, se o advogado recebeu, além do imposto de renda, se tiver na linha de obrigação, em decorrência da renda, ele tem que pagar o INSS também. Olha só. Então, é o que a gente fala. Muitos profissionais liberais estão, dependendo do faturamento que ele tem mensal declarado... Isso é feito pelo... Tem alguma outra questão, que é no Carnê-Leão, alguma coisa É o nesse sentido? Carnê-Leão. Então, muitos estão deixando de fazer na pessoa física e partindo para a pessoa jurídica, porque daí a tributação é menor. Entendi. Né? Para você ter ideia, por exemplo, uma tributação de prestador de serviço, nesse ramo que nós estamos tratando aqui, mais ou menos 4% em cima do faturamento. E na pessoa física, às vezes, chega aos 27%. Então, é muito alto. Então, muito tributado em cima da pessoa física, né? Mas precisa declarar também. Então, procure um contador. Se você tem alguma dúvida aí, e você está acompanhando aqui o Checkout Podcast, ou até mesmo posteriormente a nossa live aqui, aproveite para curtir, compartilhar e, principalmente, deixar um comentário ali, marcar alguém que também é seu vizinho, seu amigo. Pode marcar, compartilhar e, principalmente, deixar a sua dúvida, que eu tenho certeza que posteriormente aqui a Mayra vai responder as dúvidas e sanar elas. Vamos. E Mayra, prosseguindo aqui, quem que tem direito à isenção do imposto de renda? Sim. O que acontece? Então, as pessoas que não estão previstas naqueles que nós falamos, não recebeu mais que 28 mil, não teve transação de imóveis mais de 300, atividade rural, não aplicou em bolsa, não recebeu auxílio emergencial e mais uma renda de 22 mil, dentre outros, eles estão dispensados de apresentar. Isso não quer dizer que não pode apresentar. A gente vê muita gente apresentando a declaração. Teve, não vou dizer quantos anos atrás, mas lembra que a gente precisava apresentar uma declaração de isento? Sim. Pra não ter o CPF cancelado. Eu sou dessa época. Que tinha todo mundo que ia no correio. Todo mundo... Nós somos dessa geração aí, hein? Verdade. Acho que foi logo quando eu terminei a faculdade. Era verdade. A gente tinha que fazer declaração de isento pra não ter geralmente problema. Era no correio. Eu sei que geralmente era... Ou na Receita. Foi uma época na Receita e depois no correio. É isso mesmo. Hoje a gente não precisa fazer. Se eu for isento, não cumprir nenhum daqueles requisitos, não estou obrigatório, meu CPF vai ficar certinho, tá? Não tem problema nenhum. Outra pessoa também, quando eu sou dependente de outro. Então, vamos supor, meu cônjuge faz a declaração dele e declara me declara lá junto. Ou se eu tenho menos de 21 anos e também sou dependente. Então, daí eu não preciso fazer porque já está declarado na declaração de uma outra pessoa, tá?
Outra questão que a lei traz aqui também, ó. Quando a pessoa teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive de terra nua, e quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge ou companheiro. Então, por exemplo, se o meu cônjuge já declarou, por mais que esteja no meu nome também, já está declarado ali. Entendi. Então, também não tem problema. Que entra sempre no caso de dependente, né? Principalmente os dependentes, então não é necessário. Porque eles estão indiretamente sendo declarados também, né? Na Entendi. declaração dos seus responsáveis. Entendi. Tá? E o que geralmente pode ser deduzido no imposto de renda, Mayra? Isso aí é algo que pega bastante também, né? 3 coisas. Mas é onde geralmente pode dar os problemas. É onde muita gente tem problema com isso, tá? Então, a primeira questão é dedução por dependente. Então, se eu colocar os meus dependentes previstos em lei ali, então, até 21 anos, né, filhos ou tal, eu tenho uma dedução de 2.275,08 por dependente, tá? Além disso, eu posso deduzir despesas com educação, mas também tem o limite de 3.561,50. E despesa com saúde. Despesa com saúde não tem limite. Mas o que a gente tem que tomar cuidado nessas duas situações? Quando a gente fala despesas com educação, quais são as despesas com educação? Não são todas, então. Não são todas, né? Vamos pensar o seguinte. Hoje em dia, vamos supor, eu dou mentoria. Tá? As pessoas me pagam por isso. Esse pagamento as pessoas não podem deduzir. Entendi. Tá? Curso de extensão. Também não. Comprei livros para o meu estudo. Também não. Então, assim, faculdades, escola regular, isso sim, tá? A saúde é a mesma coisa. Saúde, plano de saúde, posso deduzir, despesas médicas, despesas hospitalares, despesa com dentista, beleza. Remédio, não. Remédio já não entra. Salvo se for dentro do hospital. Dentro do hospital entra? Pois é, até tem uma discussão. Tive a oportunidade de orientar uma aluna nossa lá, de quando a gente estava aula na Facanopar. Ela fez um TCC dela, inclusive, sobre isso. Por que quando a gente fala de uma despesa médica hospitalar e vem discriminado, o remédio é deduzido, e se há uma doença e você compra, não. E a isonomia, né? E a analogia e tal, mas daí não. Por exemplo, gastei com remédios em farmácia, não. Mesmo que sejam controlados, tá? Não, interessante. Essa eu também não sabia. São detalhezinhos, né? Mais alguma coisa que pode ser deduzido? Não, a princípio não, é isso. São esses 3. Entendi. Isso. E geralmente a pessoa vai fazer lá, ela já escutou lá, tem o simples e o deduzido, né? Sim. A completa, aliás. E a completa. Como é que é isso? Pra gente entender aqui no checkout. A simples é assim, eu lanço todas as minhas receitas, independente do que eu tive de despesa. Eu vou deduzir 20%, que o limite é 16.754,34. É fixo. Entendi. Tá? A completa não. A completa eu lanço todas as minhas receitas, né? Ganho de capital, salário, receitas de ações. Lanço tudo isso e lanço as minhas despesas também. E daí, quem que compensa? Quem teve mais despesa a fim de abater mais do que seria na simplificada, mais do que esses 20%, que dá 16.700 e pouquinho. Entendi. Entendeu? Então, a mesma coisa, tem que analisar. Compensa mais a simplificada para aquela pessoa ou compensa mais a completa? Entendi. Tá? A completa, ela vai ter que ter todo importante, principalmente, tanto na simples ou na completa, é importante procurar ajuda de um profissional. Sim, com certeza. Para que realmente saia conforme deve ser o imposto de renda e depois você aí não ter problemas com o leão. Até porque quando a gente vai lançar alguma receita, você tem que saber se a receita é tributada, se não é tributada, né? Por exemplo, lança o 13º, não lança o 13º, tudo isso, né? Você tem que saber interpretar o documento e saber aonde você vai lançar aquilo dentro do imposto de renda. Lembrando que, na realidade, ali já no próprio sistema, ele vai dizer o que vai compensar mais para você, né? Por isso precisa acompanhar. Você tem a opção, você consegue clicar lá simplificada ou pode deixar na completa. E lá já vai dar o valor. Já dá o valor. Do imposto a pagar ou da restituição. Ou da restituição, né? Que é a alegria. Que é a alegria, né?
Muita gente pergunta isso, né? O que é restituição do imposto de renda e que é amplamente noticiado e tal? É o seguinte, gente, aquela devolução que o governo faz para você daquilo que você pagou através daquilo que você pagou das deduções de saúde, de educação e assim por diante. Porque a gente pensa assim, né? Dever do Estado, garantir saúde, educação para todos. Então, a ideia, né? Se a pessoa gastou com aquilo, ela pode deduzir como se fosse também uma antecipação daquele imposto de renda. Só que daí, no caso da educação, tem um limite. No caso da saúde, não. Entendi. Tá? Entendi. E quais são as novidades e as modificações aí que teve em 2021? Teve muita alteração? Não teve, não. Teve a modificação do auxílio emergencial, que veio para tomar atenção. Então, se eu tive um cônjuge ou um dependente que recebeu, eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer a minha declaração para ver se não vai ocasionar a devolução. A obrigatoriedade também de quem recebeu o auxílio emergencial e teve uma renda de mais de 22 mil e pouquinho ali durante o ano também ser obrigatório. E veio também essa novidade da declaração já feita, né? Já vem pra gente a declaração pré-preenchida. Pra gente perceber o quanto tá avançada a Receita. Muito. E já tem uma tecnologia de informação, a inteligência artificial, aí também no meio contábil, no meio da tributação e principalmente pegar aí o leão já tá mais inteligente, então, Mayra. O leão ele tá manso, mas é o que a gente tem que tomar cuidado. Eu vejo, a gente já tá falando, né, questão digital, muita gente trabalhando com a área digital, né? Então, eu faço isso também, Você, inclusive. Né? Eu, inclusive. Então, vamos pensar aqui, vamos pegar na nossa região. A gente vê muita gente trabalhando com Close Friends, né? Fazendo mentoria. Todas essas receitas estão sendo como? Ou boleto bancário, ou transferência, ou Pix, ou cartão. O Pix, inclusive, veio para pegar. Direto. Coisas, né? Direto. É direto, porque é do Banco Central, né? Mas até o cartão mesmo, maquininha e tal. Vem no CPF, já está informado para a Receita. Daí chega lá no ano que vem, na declaração de ajuste, você fala assim, mas eu não tive Receita. A Receita Federal fala, mas o que é isso daqui? O que era isso? Né? É o que nós orientamos também os advogados, porque advogado é praxe. Muitos recebem na pessoa física o dinheiro integral do cliente e repassa já deduzindo o valor dos honorários. Mas entrou aquele dinheiro grande na conta, mas não é do advogado. E daí a gente fala, guarde os contratos de honorários, porque se chegar para você prestar um esclarecimento, você tem documentação. Senão, você vai ter que pagar tributação em cima de tudo. E está cercando... O cerco está fechando mesmo. mesmo. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Mayra, muito bom estar com você aqui, muito feliz. Você tem mais alguma coisa a acrescentar aqui que não foi falado aí das minhas perguntas, né? Façam declaração. É importantíssimo, mas além disso, procure um profissional. Um profissional capacitado e que Porque senão, às vezes, a gente paga 2 vezes depois, né? Exatamente. Paga para refazer, paga a multa de no mínimo R$165 e às vezes não precisava disso tudo. Muito legal a sua presença aqui. Eu acredito que é um tema complexo, que tem muita dúvida e que muito provavelmente, se o pessoal deixar ali as dúvidas ali nas perguntas, tenho certeza que você vai poder responder e tirar as dúvidas aí. Mayra, obrigado mesmo, que alegria. Eu que agradeço. Estar com você aqui no Checkout E parabéns Podcast. pelo projeto. Que legal, estamos aqui começando, né? Cada semana projeto. Uma notícia nova. Exatamente. Muito então, bacana mesmo. Levando aí os fatos da semana, desvendando as fake news e tendo esse papo agradável, geralmente com um especialista, um amigo, geralmente a gente trazendo os amigos, né? Então, você é uma amiga nossa, então muito obrigado mesmo da sua presença e espero aí que você conclua com muito êxito as suas declarações dos seus clientes, na realidade, né? Muito obrigada, eu que agradeço, William. Tamo junto. Então, vamos finalizar o nosso Checkout Podcast. Peço a você que está nos acompanhando, marque seu amigo, a esposa, o filho, os amigos que têm dúvidas sobre o imposto de renda. Os dependentes. Os dependentes que receberam. Exatamente. E compartilhe. Vá lá também no sininho do YouTube que está lá disponível e depois, posteriormente, se você não viu aqui a live ao vivo, você também pode entrar lá nas plataformas e nas redes sociais e continuar acompanhando ali
o nosso Checkout Podcast. Desejo a você, então, um excelente final de semana e na próxima sexta-feira, às 18h30, estamos aqui de novo para mais um Checkout Podcast. Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira, às 18h30.